Dando continuidade a um vídeo anterior que eu estava falando sobre a diáspora, eu fiquei de dar continuidade. Então, fazendo um retrospecto, uma retrospectiva do que eu falei no vídeo anterior, diz assim: lá nós falamos sobre Deuteronômio capítulo 28, onde dizia que diz assim: a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Não, aqui está em Levítico 26, né? Levítico 26, 32 a 33, tá? Mas nós vamos ver também no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus prometendo bênçãos ou maldições, dependendo das atitudes deles. Então isso já foi falado no vídeo anterior. E eles, como todos sabem, eles escolheram então o caminho aonde onde eles foram espalhados, com Nabucodonosor e também com a Assíria, né? Para onde eles foram levados. O Reino do Norte e depois o Reino do Sul, né? Tá. E eu ressaltei também, que eu achei muito interessante, é que o que está aqui, ó, esse aqui já é Deuteronômio 28. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, e ali sereis vendidos como escravos e escrava, e os vossos inimigos, aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Interessante que isso aqui se cumpriu, então, com a destruição de Jerusalém, aonde 17 mil judeus adultos foram para o Egito, a fim de realizar trabalho forçado. Então eles foram como escravos, se cumprindo então o que foi dito ali em Deuteronômio capítulo 28, né? No versículo 68, que diz: e o Senhor te fará voltar ao Egito. E realmente isso aconteceu. Eles voltaram, porque eles tinham saído de lá, né? Mas eles voltaram por quê? Porque eles desobedeceram, né? Aí diz a história aqui que 70 depois de Cristo, o general Tito vai, cerca e destrói Jerusalém, né? O general Tito, que conquistou Jerusalém e Israel, enviou 17 mil judeus adultos para o Egito, a fim de realizarem trabalhos forçados. Além disso, as pessoas abaixo de 17 anos de idade foram vendidas publicamente por Tito. Um número incontável de judeus foi vendido e sofreu cativeiro e crueldade. Então, está aqui, eu queria ressaltar então como que se cumpriu a palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 68. Mas, como diz a palavra de Deus também em Levítico capítulo 26, diz o seguinte: e demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, então, quando eles estivessem fora, como se cumpriu a palavra, o que diz aqui? Não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, dos judeus, né, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Não só com Abraão, Isaque e Jacó, mas como demais homens de Deus, né?
E ele diz aqui, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhe ser por Deus, eu sou o Senhor. Então aqui ele está dizendo que havia uma aliança com o povo de Israel. Mesmo eles sendo castigados, Deus os traria de volta para a sua terra. Porque Deus tem um plano com o seu povo, né? Porque ele está honrando a palavra que ele fez com os antepassados, principalmente com Abraão, Isaque e Jacó. Outra coisa interessante também, que eu falei no outro vídeo, é que mais um ponto das profecias em relação à diáspora se cumpriu. Ele diz assim: e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Então a terra ficaria devastada, enquanto Israel estivesse ausente. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. Então não é preciso nem comentar que a gente sabia que os judeus foram muito perseguidos nos países onde eles habitavam, né? Desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Está lá em Levítico 26, 32 a 33. E o comentarista aqui da revista diz que isso aconteceu, né, exatamente. Em 1882 havia apenas 24 mil pessoas em toda a terra de Israel. Tá? E diz assim também. Mark Twain escreveu sobre suas viagens por todo Israel em 1868. Tá? Ele falou sobre como a terra era vazia e nela viajou durante 3 dias e nunca viu uma pessoa sequer. Tá vendo? Viajar 3 dias e não ver uma pessoa sequer. Então a palavra se cumpriu mesmo na íntegra, né? Hoje, mas a palavra de Deus diz que extraria de volta. E hoje nós estamos vendo a terra de Israel lá, como ela está, né? A tecnologia, a economia, a agricultura. Então, tudo porque Deus tem uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então ele fala aqui como a terra estava vazia. E também, quando os judeus voltam, eles transformam esta mesma terra em uma terra que emana leite e mel. Então aqui está. Eu quis mais falar sobre isso para ressaltar a palavra de Deus, as profecias, lá no tempo de Moisés, já falando sobre o que aconteceria com o povo, né, de Israel se eles não obedecessem à palavra. E nós sabemos que eles procuraram outro caminho, então a profecia se cumpriu, literalmente, na vida deles. Só que Deus honrou a sua palavra, né, com Abraão, Isaque e Jacó. E podemos, então, estender isso para os dias de hoje, para nós que acreditamos também neste Deus de Israel, né, que procuramos dar ouvido ao Evangelho, pegar isso como exemplo nas nossas vidas e saber que se Deus honrou a palavra dele, né, com Abraão, Isaque e Jacó, com a sua descendência, mesmo, né, eles errando, e Deus teve compaixão deles, assim também Deus age conosco, né, que fazemos parte agora do Israel espiritual. Deus também honra a sua palavra para conosco. Assim como ele honrou com Israel, a nação de Israel, ele honra com Israel espiritual. E se você faz parte do Israel espiritual, se Deus te prometeu algo, ele vai cumprir. Porque ele é fiel e justo. E ele provou isso através da história, em seu povo. Então, que Deus te abençoe e que você possa se basear nisso e em outras profecias da Bíblia e crer nesse Deus maravilhoso. E as profecias dizem que ele voltará. Ele voltará para buscar o seu Israel espiritual, né? Porque isso está nas Escrituras.
Ele vem buscar a sua igreja, que você possa fazer parte dela, que você possa estar inserido no Israel espiritual. Amém? Que Deus te abençoe.